Eu acho que pode ser, mas eu ainda nessa enquete vou voltar no Messi, gente, porque o que a Argentina tem feito nesses todos os jogos, muitos minutos em campo, né, Alicia? O meu voto vai no Messi, eu quero saber do seu. Tem alguma outra estrela que você acha que vai brilhar nessa fase final? Eu acho que é o Mbappé, que é outro que está entregando tanto quanto o Messi. A diferença é que o Mbappé não está entregando sozinho, né? Não dá para dizer que ele está carregando a seleção da França sozinho, porque ele está muitíssimo bem acompanhado de Dembélé, Olise e companhia. Mas é um jogador que tem a aura da Copa do Mundo. Ele chega nessa competição e começa a brilhar imediatamente. É um jogador que tem duas finais já no seu currículo, mesmo sendo muito jovem. Fez gol na primeira final com só 19 anos, na segunda final fez 3 gols. Nessa Copa do Mundo está brigando pela artilharia com o Messi. E para mim é um dos grandes destaques. O Messi é mais impressionante, não só porque está meio que carregando a seleção da Argentina sozinho, mas porque ele tem 39 anos. O Mbappé tem 27, que dá para a gente dizer que é o auge, né? É uma idade muito maravilhosa para jogadores de futebol em geral, tá fisicamente muito bem, tem experiência, né? Já tem ali aquela cancha de outros carnavais. E o Messi tem 39 anos, era para estar cansado. A gente viu o nosso suposto salvador, o Neymar, com 34, praticamente sem condições de jogo. E o Messi está decidindo o jogo na prorrogação com essa idade. Então é muito impressionante por isso. Mas eu vou deixar o meu voto para o Mbappé. Estou muito curiosa para ver como a Argentina vai chegar, porque está sofrendo desde a fase 16avos de final e teve batalhas muito duras fisicamente. Então, obviamente que isso vai se acumulando. Então, estou curiosa para ver se a gente vai ver uma Argentina que sofra ainda mais do que sofreu contra a Suíça e que agora, claro, pega um adversário muito mais forte, que é uma coisa que ainda não enfrentou nessa competição. Mas só para também bagunçar aí a enquete, eu vou deixar meu voto no Mbappé. E você, Lavieri, vai no Mbappé também? Messi ou Lamine Yamal? Harry Kane Eu também tá vou, nessa. eu vou quebrar a produção, vou quebrar vocês, vou votar num que não tá na enquete. Quero ver achar uma foto para colocar aí agora, Alisson, você que tá na operação. Vou votar no Bellingham. Eu acho que o Bellingham ele pode fazer a diferença. Para ficar com os da enquete, eu voto no Mbappé. Porque o Mbappé eu acho que é o cara que sim, que corresponde a todo momento, né? Mesmo no dia que ele perde pênalti, você vê que o cara não tá bem, você fala, nossa, vê que ele tá olhando pro céu, reclamando, olha lá, a produção foi rápida, olha lá, tá vendo? Aí ele olha e resolve, né? O Mbappé achou aquele gol contra Marrocos. Agora, Bellingham, para mim, ele tá surpreendendo nesse mata-mata. Eu fiz, inclusive, uma matéria hoje. Ele não tinha nunca na carreira, tinha feito 4 gols numa fase mata-mata pelos clubes que ele passou. E em todos os jogos da Inglaterra, ele tinha 1 gol só em fase de mata-mata pela Inglaterra. E agora, num período de 6 dias, ele fez 4. 2 contra o México, no México, o que dá a dimensão do feito. O México, com todo aquele ambiente que a gente lembra bem, né? Dentro da casa, altitude, calor, descobrir o hotel da Inglaterra, e eles estavam bravos pra caramba. O Bellingham foi lá, resolveu com raiva, chutou tudo que tinha pela frente para comemorar. E agora, na última partida contra a Noruega sai na frente, ele faz um golaço para empatar e depois faz o segundo com o faro de artilheiro, 23 anos, muito bem, assumindo o lugar que a gente imaginava que fosse ser do Kane. É verdade que o Kane fez 2 gols contra a República Democrática do Congo, mas acho que não tem comparação o peso dos gols do Bellingham com o peso dos gols do Kane agora. Entendo ainda que a gente tenha o Kane como uma expectativa, porque ele está fazendo uma boa Copa, né? Os dois, aliás, Bellingham e Kane, têm 6 gols, mas eu vou tentar aí dar uma de Trajano, acabar com a enquete do programa hoje, votar no Bellingham. Mas se eu fosse ficar com as alternativas aí colocadas, votaria no francês Mbappé, a tartaruga ninja. Ô, Mas Denise. ele nem para com a enquete, porque a gente falou que podia votar em outro, viu, Dan? Então você tá Exato, tranquilo aí, exato. porque a gente deu essa opção. Ele gosta de polemizar, ele é perigoso, ele é perigoso. Aliás, eu não votei no Yamal, tá? Eu só respondi a sua pergunta, você falou, o aniversariante, eu falei, quem sabe ele pode brilhar agora. O meu voto vai no Messi, porque é o único que pode, desses todos aí, talvez é o que mais tem que resolver sozinho, né? A gente vê a seita Neymar, às vezes dizendo, se a seleção jogasse pro Neymar o que a seleção argentina joga pro Messi,
Meu Deus, o Neymar né, ia brilhar na Copa. Não, isso não tem nada a ver. Na verdade, é o Messi que joga pela seleção da Argentina. Porque é ele que decide. É impressionante, com 39 anos, ele pega a bola na direita e vem trazendo para dentro, como ele fazia no Barcelona há 10 anos. Então, realmente, meu voto vai para o Messi. Eu acho que é o que pode mais brilhar. É claro que todos ali, né? Tudo pode acontecer, né? A gente fala do Messi, né? A Alicia falou desse desgaste. 10 horas, 49 minutos e 34 segundos. Isso foi o tempo que a Argentina jogou nessa Copa do Mundo. Tem as outras seleções também dessa semifinal. Inglaterra, 10 horas, 6 minutos e 6 segundos em campo. Espanha, 9 horas, 32 minutos e 35 segundos. E a França, 9 horas, 25 minutos e 37 segundos. Isso aqui, ó, cada seleção semifinalista permaneceu em campo nessa Copa do Mundo. A Argentina mais tempo, né? Além do desgaste dentro de campo, tem o desgaste de logística, né? Porque a gente sabe que tem viagem, como o Danilo falou, não, tô aqui em New Jersey, vou para Atlanta, vou para não sei onde. Teve todo esse deslocamento também, né? Olha aí, ó. 21.850 quilômetros a Espanha viajou, 21.040 a Inglaterra, 10.230 a Argentina e a França um pouco menos, bem menos eu diria, né? 5.460 quilômetros. Eu não estou enganado, a Espanha jogou nos 3 países, não foi isso? Jogou. Foi isso mesmo. Então, aí, por isso que dá esses 21.850, assim, e realmente viajou bastante. É um desgaste também, né, Alicia? Você pensar que você, entra em avião. É claro que não tem que fazer check-in, check-out, que é o que nós que é o que cansa. perdemos, né, que é o que cansa bastante, mas ainda assim é um desgaste. É um desgaste grande, porque você tem a locomoção para o aeroporto, você tem muito trânsito nessas cidades, né? Quem passou pela cidade do México, como a Inglaterra passou, você tem um deslocamento que é muito cansativo, né? E obviamente que essas viagens também, você passa metade do dia muitas vezes se deslocando, em que você poderia estar descansando. A gente está falando de distâncias longas, né? A gente não está falando só que viajou, mas a gente está falando de distâncias maiores, a gente está falando de mudança de fuso. Tudo isso no esporte de alto rendimento faz diferença. Então, não dá para deixar isso de lado. A Inglaterra deu algumas declarações a respeito, e até algumas seleções eliminadas falaram sobre isso também, que é complicado você falar sobre isonomia num torneio em que tem gente que ficou num país só e tem gente que foi para 3 países, e de fato isso precisa ser levado em consideração. No final das contas, né, daqui 4, 8, 12 anos, ninguém vai lembrar quem viajou mais, quem viajou menos. Mas tem um impacto quanto viaja, e isso é uma coisa que não tá menos no controle dessas seleções, né? Claro que quem vence, às vezes, tem vantagens logísticas, mas a Argentina, por exemplo, passou mais tempo dentro de campo porque não teve a competência de vencer no tempo normal. Isso aí não dá para a gente colocar na conta da FIFA. Agora, a logística, sim, vai ter muita gente reclamando disso, inclusive a portas fechadas para a FIFA, porque a gente está partindo também, né, na próxima Copa do Mundo para uma logística ainda mais complicada, né, ainda mais países. Vamos ver como isso vai ficar. E a gente viu, é importante notar também, Denise, um tratamento muito diferente dado a determinadas seleções, né? A gente viu a seleção do Senegal ser revistada na pista do aeroporto, enquanto a seleção da Espanha era recebida com festa no México. A seleção do Senegal, neste caso que eu falei, nos Estados Unidos. Então, muito desse tratamento aí alfandegário e de segurança e policial não foi igual para todo mundo também. Então, é importante que se diga isso. E tem um impacto, mas eu acho que o que mais pesa no final das contas é isso, quanto tempo cada uma dessas seleções jogou, e no caso da seleção argentina, ainda mais importante, porque é uma seleção que chegou fisicamente abaixo dessas outras que a gente está vendo na Copa, a gente está vendo a perna pesar para todo mundo, e porque é uma seleção que depende de um cara que tem 39 anos, que é um fenômeno da natureza, mas tem 39 anos. E além disso, dessa idade, a gente tem uma média de idade, a Argentina é a seleção mais velha, assim, de média de todos. 29,2 anos aí, enquanto a Espanha, 26,9 anos. Danilo Lavieri, isso muda muito também, porque tem esse desgaste logístico, tem também a experiência e a juventude. Se bem que eu acho que a experiência também pode falar mais alto, nesse caso, tratando de Messi, né?
Eu acho que tem cuidados naturais da idade, né? O Messi, ele teve uma temporada diferente. A Copa ele tá jogando 100% pé no acelerador até o final, né? Mas ele teve uma temporada diferente jogando aqui na Liga Recreativa dos Estados Unidos. O Harry Kane é um cara já que não joga na Europa, ele é um pouco mais velho, mas joga na Europa o tempo inteiro. Então tem ali particularidades de cada um. Tem um pouco disso que a Alicia falou, das questões das viagens. É uma coisa até diferente que tem acontecido aqui também, além do Senegal, né, que ela falou que foi recebido na pista do aeroporto. O Brasil passou por isso também, com o cachorro na pista. A Argentina passou também, até viralizou um momento em que o Messi ele cai na risada quando, acho que foi o Romero, não vou me lembrar qual foi o companheiro dele, acham um acendedor lá na mala dele, e aí o policial fala, não, isso aqui não pode e tal, por quê, né? Eu até fui perguntar isso, falei, mas como assim, por que o Brasil foi revistado na pista, por que a Argentina, por que Senegal? Senegal a gente suspeita, fala, será que é alguma coisa de tratamento diferenciado para seleções africanas? Aí os caras explicaram, olha, a FIFA tá fazendo o que com a gente? Tá deixando a gente passar, entrar no país sem dar o passaporte, aquela brincadeira que vocês fizeram, né, de ficar na fila e tal. Então eles não passam pelo raio-x, não passam pelo passaporte, mas exigiram que tudo isso fosse feito na pista. Então eles destacam ali 10 policiais, sei lá, tô chutando o número, 10 policiais, 5 cachorros, controle de alfândega, e faz na pista. E aí algumas cenas que a gente viu que a gente não está acostumado a ver, essa do Messi esperando o policial revistar dentro da pista, é um negócio meio bizarro, no calor de 40 graus, numa pista de aeroporto, naquele sol que não tinha nuvem, não tinha telhado, não tinha nada. Para várias seleções isso é um desgaste absurdo, como vocês disseram, não tem fila, mas tem a curiosidade de algumas seleções que passaram por voos cancelados, como no caso do próprio Brasil, que teve que ficar dentro do avião 3 horas, não era exatamente um avião o avião que o Brasil saiu daí do Brasil para vir para cá para os Estados Unidos era um avião só de primeira classe, aí não tem cansaço, todo mundo deitadinho, bonitinho. Agora o avião usado aqui internamente era um avião comum, então existia ali algumas pessoas que estavam com o joelho batendo na cadeira e tal, claro, de novo, né, não é a mesma situação que uma pessoa comum passa, mas ainda assim tem esse desgaste que você falou, e tem um pouco da sorte aí também, né? Se o Brasil tivesse viajado, estivesse na competição até agora, eles seriam um dos que menos teria viajado, por conta do sorteio do grupo e por conta da sede que foi escolhida. A França, a mesma coisa, jogou na Filadélfia, está ficando em Boston, jogou agora a última partida em Boston, então não precisou viajar. Tem um pouco de sorte ali nas bolinhas quando sai a fase de grupos, e tem um pouco, no caso da Espanha e da Inglaterra, um pouco do azar. A Inglaterra teve que viajar até o México, a Espanha jogou nos 3 continentes. Se os Estados Unidos tivesse ficado, os Estados Unidos também teria tido uma viagem muito mais fácil do que todas as outras, porque jogou só na costa oeste, onde além de tudo é mais, eu não vou falar frio, porque não é frio, é 30 graus em vez de 40. Aqui onde a gente estava aqui em Nova Jersey é 40 graus todo dia, agora deu uma melhorada. Mas os Estados Unidos jogou onde era 30, 29, então isso obviamente ajuda. Então numa Copa, num país desse tamanho, a gente vai ter essas desigualdades. Agora, o que eu acho mais chato, que coisa mais absurda, foi o caso do Irã, né? Que teve que ficar fora dos Estados Unidos para viajar e entrar para jogar. O caso do árbitro da Somália, que não pôde entrar. Essas coisas bizarras que só acontecem aqui nesse país. Ser contabilizadas mais para frente, né? Que a gente vai se dar conta do que realmente aconteceu. Eu quero pensar que esses 2 dias de folga de Copa do Mundo serviram aí também para esses atletas descansarem, para a gente ver um excelente jogo de futebol começando amanhã, né, Samir? E aí muito se foi dito desse confronto entre Espanha e França, que a gente sabe que é uma rivalidade já constante de semifinais já de Eurocopa, de Liga das Nações. Ainda assim, o Didier Deschamps falou que sabe do favoritismo da Espanha e que se espera um jogo duríssimo, um jogo de alto nível. Essa não é uma rivalidade, mas essa fala daqui, ovo dali, Lamine Yamal falou, não, a gente não tem que ter medo da França. Aí o francês vai lá e responde, não, tá tudo bem ele falar isso, ou não vou ligar para isso. É bom também, né, aguçar dessa forma. Não, claro que é. E essas últimas vitórias da Espanha, né, diante da França, traz um equilíbrio no confronto. Não dá para a gente imaginar também que a Espanha, por ter vencido a França, houve inclusive mudanças no time, no setor defensivo, principalmente da França. Não dá para dizer porque a Espanha ganhou que ela é favorita. E não dá para dizer também que a França, né, que faz uma Copa muito melhor que a da Espanha no quesito apresentação,
também é favorita. Eu acho que vamos ter um equilíbrio, né? Uma Espanha que dá pouco espaço, né? Ela sabe, né, jogar de forma compacta, as linhas acompanham muito bem, e a gente tem uma França que acelera o jogo. Vai ser realmente... essa semifinal vai ser, acho que, mais equilibrada do que a outra. Eu acho que é um jogo muito bom de ver, né, Espanha e França. Alícia, o Lamine Yamal falou, né, não temos que ter medo da França, a gente ganhou ali. E aí hoje o Koundé falou que não achou desrespeitoso, que acha que é uma forma do próprio Yamal, enfim, pegar confiança. Mas aí teve um outro atleta que falou, não, cara, eu não quero saber o que é posto em rede social, eu quero saber o que é feito dentro de campo. Polêmicas ou não? Tem sempre um pouco de polêmica, de provocação, de questionamentos aí pré-jogo, acho normal, principalmente num jogo deste tamanho, com uma rivalidade europeia importante nos últimos anos. E acho que a declaração do Yamal, ela está ancorada nas estatísticas. De fato, o grande calcanhar de Aquiles da seleção da França no ciclo foi a Espanha. A gente mostrou os números aí agora há pouco. É uma vantagem larga que permite ao Yamal dizer: a gente ganhou desta França. Mas Copa do Mundo é muito momento, é um momento muito específico. A Copa do Mundo não é o ciclo, né? O ciclo é muito longo. Como você chega na Copa importa. Pelo futebol praticado nesse último mês, para mim, esses números estão um pouco descolados da realidade atual. Então, no ciclo, realmente, a Espanha foi bem melhor, né? Conseguiu 7 vitórias em cima do time do Deschamps, mas o que a gente está vendo nessa Copa é uma França que está sobrando. Né? Sobrou contra praticamente todo mundo, à exceção da partida de estreia contra Cabo Verde, e muito por mérito de Cabo Verde também, como a gente foi ver adiante. A Espanha a gente não viu sobrar na competição. A Espanha está jogando para o gasto, né? Consegue ficar com a bola, tem essa habilidade de ceder pouco espaço para os adversários, mas não encantou ainda. Pode passar da França sem encantar? Claro que pode. Mas, para mim, pelo o apresentado na competição até agora, a França é favorita, ainda que no ciclo a Espanha tenha dado muito trabalho para esse time francês, mas chegaram com muita força. E aí a questão da França, para mim, é que não depende de um jogador só. A gente viu na primeira partida da Espanha, naquele 0-0 contra Cabo Verde, o Oyarzabal ficar meia hora sem conseguir tocar na bola. Aí no segundo jogo contra a Arábia Saudita foi uma partida contra um adversário muito fraco. Aí o Yamal entrou, conseguiu gerar ali um volume de jogo maior, mas foi passando aos trancos e barrancos ali a Espanha, sem 1-0 aqui, então sem sobrar muito. No caso da Espanha, você tem 2 dos melhores zagueiros do campeonato, você tem 2 dos melhores volantes do campeonato, você tem 2 excelentes laterais, você tem um bom goleiro, e você tem ali um trio de ataque, um quarteto de ataque, todos extra classe, todos absolutamente fantásticos, inclusive disputando artilharia e liderança em assistência, né? Dembélé, Olise, Mbappé, é muita qualidade. Então, eu hoje vejo a França favorita pelo que está jogando nessa competição. Mas eu entendo as declarações de lado a lado de que nessa hora é difícil você apontar favoritismo, seja pelo que foi feito no ciclo, seja pelo que está acontecendo no último mês. Mas a França está jogando muito mais neste Mundial, por enquanto, do que a Espanha. A ver se a Espanha vai crescer nesse momento. Mas eu acho a França mais time, né? Coletivamente e individualmente melhor. O Mbappé até falou sobre isso, né, de ser mais time, questionado se é a melhor França de todos os tempos. Lembrando que 18 foi campeão, depois em 22 vice-campeão, e aí ele fala, não, a gente tem aqui, dá pra chegar, mas uma foi campeã e uma outra seleção foi vice-campeã. Essa ainda não ganhou nada. Mas sabe, né, Danilo, que é favorita também, os próprios jogadores sabem disso.